A Soninha, da Lasanha e da Demicon, que está representado por essas pessoas maravilhosas aqui. Eu sou o presidente do Grupo Vincere, ali está a minha esposa, a quem eu considero, eu diria que a razão de eu estar aqui tratando desse tema. Ela que me inspirou há 20 anos atrás a estudar sobre esse tema, apesar de não ser nosso tema de formação. Nós não somos da área de saúde. O nosso grupo tem 30 anos, o Grupo Vincere, eu sou presidente do Grupo Vincere. Minha esposa, a doutora Cláudia, é presidente do Instituto Vincere. Esse ano nós lançamos a TV Vincere, mas nós estamos aqui para falar de cada um de nós. Nós estamos aqui para falar de pessoas. E nós queremos transformar essa noite numa noite diferente. E eu queria iniciar também diferente mais uma palestra, porque o meu perfil é sempre muito tranquilo e eu vou explicar para vocês por que tem que ser assim. Nós nos dedicamos há 20 anos ao estudo da mente subconsciente, da mente como um todo, com o propósito das leis universais, com o propósito de transmutação de todo esse conhecimento em sucesso. E o sucesso que nós defendemos é o sucesso pleno, é o sucesso financeiro, sim, é o sucesso na vida de casal. Nós estamos casados há 30 anos, temos 2 filhas, casamos novos, temos uma filha casada e outra está se encaminhando. Nós estamos segurando, né? Você, pai, está me olhando ali e vejo que 2 homens, então vamos manter distância. Então, esse é o sucesso que nós pregamos. Cada um de nós tem uma dificuldade. E o sucesso, a frase que melhor definiu o sucesso para mim durante esses 20 anos de estudo, foi definida por Nightingale, quando ele disse que foi um dos maiores estudiosos dessa ciência, e ele define o sucesso como o crescimento progressivo de um ideal gratificante. Porque muitas vezes nós estamos ansiosos, estamos frustrados, estamos em depressão, porque nós costumamos achar que o sucesso ele cresce de uma hora para outra. Nós atingimos o sucesso de uma hora para outra. E essa frase, ela começa para nos trazer uma tranquilidade, que se você crescer 0,3% ao dia, 0,1%, 0,5%, o que você crescer dentro de um ideal gratificante, que é o seu propósito, é o seu objetivo definido, você pode ter certeza que você já é uma pessoa de sucesso. Então não fique ansioso. Não fique ansioso com o que virá. Nós estamos aqui 100%. Nós temos que estar aqui agora 100%. Eu não estou pensando em nada mais. Não estou pensando no que eu fiz durante o dia, não estou pensando no que eu tenho que fazer quando eu sair daqui, no que eu tenho que fazer amanhã. E o subconsciente, ele é a maior ferramenta que nós temos. O nosso subconsciente, ele nos traz todos os recursos que nós precisamos na nossa vida. O que nós temos, então por que tantos? Vocês receberam um folderzinho? Porque essa é a grande questão, porque somente 5% da população mundial alcança esse sucesso que nós definimos. Somente 5%. 95% não alcança. Por quê? Essa é a grande questão. Nossos programas de desenvolvimento, eles são muito mais profundos. Nós precisamos de horas, nós poderíamos falar aqui um final de semana, 2, 3, 4. Mas eu vou fazer uma síntese em 30 minutos, que é o tempo que nós temos para falar, e 10 minutos que
vocês têm para perguntar, tirar alguma dúvida. E aí eu quis começar um pouco com uma imagem impactante. Não se sintam assim, mas muitas pessoas vivem assim. Não sei se todos conhecem o presídio de Alcatraz, de São Francisco, nos Estados Unidos. Dali nenhum prisioneiro saiu vivo. Todos que tentaram fugir. Todos iam ali para ter uma prisão perpétua. E dali não conseguiam fugir. E nós estamos fazendo uma analogia com a nossa mente, que está exatamente, muitas vezes, dentro de uma prisão. E não sou eu que vou fazer essa transformação. Nós podemos contribuir, desenvolver, passar as técnicas que nós aprendemos através de mentores, todos não desmerecendo o nosso Brasil, nós amamos, eu não saio daqui por nada. Mas todo esse estudo, ele vem da literatura que foi compilada por André Carnegie. Ele queria deixar um legado e ele pediu a uma pessoa, Napoleão Hill, que compilasse toda essa matéria. E a partir daí vários autores começaram a estudar e aí houve uma sintonia entre os psiquiatras, entre os grandes empresários. Essa literatura, ela levou 20 anos para ser escrita. Foi entrevistado os 500 maiores empresários de sucesso dos Estados Unidos, da Europa, para que se pudesse chegar numa receita para o sucesso. Mas não há segredo. A transformação de James Allen diz: todo mundo busca algo na vida. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ganhar mais, eu quero viver de uma forma feliz, mas está buscando isso fora, está buscando externamente. A transformação, ela começa dentro de nós. Não existe transformação externa se não houver a transformação interna. E é por isso que eu apenas posso contribuir, como também a minha esposa. Eu vou usar um exemplo nosso, nós usamos bastante essa técnica, além de um pouquinho de fé, como está escrito, se você tiver uma fé pequena, porque sem fé não há sucesso, sem crença, não estou falando de religião, mas sem uma crença não há sucesso. Esse barulho é do vento, né, que vem no microfone, mas tudo bem. A minha esposa, para que vocês tenham uma... Ela foi... Todos são de Brasília aqui? Mas moram nos últimos... Desde a pandemia moram aqui? Ok. A minha esposa foi a primeira paciente de Covid do Distrito Federal. Aquela que repercutiu. Aquele que repercutiu era eu. O dito que não era tão assim, responsável, vamos dizer assim. Mas vocês sabem que quando eu escutava aquilo não me atingia, porque eu me conheço. Há 20 anos eu busco me conhecer. Há 20 anos eu conheço a minha esposa, conheço minhas filhas. Eu busco conhecer cada um que está comigo, a deixar algo fraquejar. Nem a empresa e muito menos a minha esposa, que eram decisões difíceis que eu tinha que tomar. Muitas vezes, 3 vezes ela foi desenganada. Me pediram que desligasse os aparelhos e eu disse não, porque eu creio que ela vai sair viva dessa. E após isso, após eu conseguir estar com ela, depois do coma, ela ainda em coma, nós usamos muitas técnicas. Ela é inconsciente, mas nós usamos as técnicas do subconsciente para superar junto com a fé. E aí eu queria hoje que nós fizéssemos, vamos junto inventar, eu não criei isso, mas vamos decidir algo assim, vamos repetir. Vamos repetir comigo, eu decido que a partir deste momento, não importa o que eu esteja passando, eu sairei daqui transformado por uma decisão minha, responsabilidade minha,
eu comecei a entrar no poder da decisão. Não existe nada que comece a movimentar a nossa vida se nós não tomemos uma decisão. Ali tem dois ícones. O presidente Kennedy, quando estava fazendo esse discurso em praça pública, ele estava anunciando que levaria o homem à lua e traria em segurança. Ele tomou uma decisão e comunicou ao povo americano. Mas ele não sabia como isso ia acontecer. No dia seguinte ele chamou o Dr. Wernher von Braun no gabinete, que era o pai do programa aeroespacial dos Estados Unidos, da NASA, e disse: Dr. Wernher von Braun, como nós vamos fazer isso? Eu tomei a decisão diante do povo americano. Ele disse: senhor presidente, é muito simples. O nosso mundo, e aí já vou falar de um outro temazinho, porque eu estou tentando juntar uma coisa na outra, porque o nosso tempo é curto. O nosso universo, ele é regido pelas leis universais. As nossas leis universais são tão precisas, senhor presidente, que nós somos capazes de levar o homem à lua em segurança e trazê-lo com um erro de 4, 5 minutos. Então o senhor pode ficar tranquilo, porque o senhor tomou a decisão e ela será cumprida. Então eu queria mostrar para vocês, da mesma forma o nosso presidente Juscelino, vocês imaginem quando ele tomou uma decisão de construir essa cidade. Olhem essa cidade, olhem esse lago, isso é um lago artificial. Isso é a natureza, isso faz parte das leis universais. Nós temos que observar cada coisa. Todo mundo fala somente da lei da atração, não é isso? Porque todo mundo precisa ganhar dinheiro, precisamos atrair dinheiro, mas nós temos que conhecer todas as leis, porque as leis universais, ela é como um arco-íris. Você não vê quando termina uma cor e começa a outra, então ela é interligada. A lei da atração, que nós vamos falar mais na frente, não vou falar muito sobre leis profundamente, mas aqui é uma coisa que nós temos que ter em mente. Nós temos que saber primeiro quem sou eu, que foi como nós começamos. Quem sou eu? Quem é o André? Quem é essa mulher tão especial na minha vida? Quem é cada um de nós? Eu não sei aqui o que cada um de vocês fazem, mas esse programa de desenvolvimento, ele serve para tudo que nós fazemos na vida. Ele serve para o casamento. Ele serve para que nós possamos compreender o próximo. Porque nós não podemos compreender o outro se nós não nos entendemos. Nós não podemos fazer ninguém feliz. As pessoas têm que conquistar a sua felicidade. Nós podemos ajudar. Nós podemos estar próximos. E muitas pessoas nos ajudaram quando nós passamos esse momento. E isso nos ajudou bastante. Saber disso, ver os olhos das pessoas, os olhos dos médicos, aquilo que falaram de ruim. Aí eu trago a lei da polaridade. A lei da polaridade é que, o nome já diz, tudo tem um lado oposto, tem o quente, tem o frio, tem o bom, tem o ruim. E a minha pergunta é o quê? Tem o bom e tem o mal. O que nós vamos decidir hoje enxergar? Estou perguntando. O bom. Porque o sucesso, a maioria das vezes, ou quase sempre, ele vem disfarçado de um problema. Então, nós temos que estar sempre preparados e atentos. E nunca olhando diante de uma situação crítica, só aquilo que é crítico. Quando a minha esposa entrou em coma, ela foi dada como morta, aí eu fui para o meu isolamento, apesar de terem dito que não, né? Alguém que lembra? E ela estava em coma, e o hospital que recebeu, nós fomos expulsos, nós estávamos no hospital particular e nós fomos expulsos quando o diagnóstico dela foi positivo. O Estado tem que receber, e recebeu.
E vocês sabem, quando eu recebi aquela notícia, eu disse, que coisa boa. Porque eu sentia total insegurança nos profissionais aonde eu estava. E primeiro, se as pessoas não nos queriam lá, por que nós vamos estar lá? Vocês acham que elas iam dar atenção? Então nós fomos para o hospital público. Poderia não ter a melhor condição estrutural, mas tinha que. O que tinha lá? O que nós encontramos lá? De que nós estamos falando aqui hoje? Pessoas. As pessoas que lá estavam, os profissionais abraçaram ela. Não tinham medo de pegar. E as leis universais, a lei de causa e efeito, que Valdo Emerson diz que essa é a lei das leis. Para quem é cristão e vai lá ler na Bíblia, tem que é a mesma lei da semeadura. Na verdade, as leis universais, elas são as leis do Criador com comprovação científica. Einstein, quando nasceu, era católico. Depois, ele ficou ateu, depois dos 12 anos. E depois se converteu novamente, porque ele chegou à conclusão que alguém rege tudo isso. Isso não acontece por um acaso. Alguém de vocês já viu uma estação que começa com inverno? Primavera, nós estamos no inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Vocês já viram primavera, 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 primavera? Não. Quem é que define isso? Existe um ser supremo que rege todas essas coisas. E qual é o papel do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, daquilo que nós nos dedicamos com muito afinco? Mas isso é fora da nossa profissão. Eu sou presidente, me ajuda no tempo, Mariana, tá? Sou presidente do Grupo Vincere, tenho as minhas atribuições lá. Ela também, uma equipe maravilhosa, outros parceiros, sócios, mas isso é algo que nós nos dedicamos 2, 3 horas por dia a estudar, a fazer. Hoje facilitou, então todos os seminários que nós fazemos internacionais são online, hoje fica mais fácil. A literatura, então nós estamos falando hoje de conhecimento. Vocês vieram para um encontro com uma empresa e para um encontro com aquela vibração da Sônia também, a quem a conhece. E nós viemos aqui para crescer. Existe. Então nós já sabemos quem nós somos, nós temos que definir quem nós somos. Eu não vou poder ir profundo nisso. E nós temos que tomar a decisão para onde nós queremos ir. Basta isso. Não precisa saber como nós vamos chegar. Eu não estou desprezando planejamento empresarial ou planejamento de vida. Mas nós temos que tomar uma decisão em um alvo ousado. Porque se nós tomarmos uma decisão de chegar num lugar, fazendo coisas que nós já fazemos, não há desenvolvimento, não há crescimento. E nós vivemos uma sociedade hoje assustada. Nós vivemos uma sociedade, eu diria que doente das emoções. Mas foi a pandemia? Não foi a pandemia. Isso já vem há séculos. A pandemia, ela trouxe isso à tona, deixou isso mais evidente. Mas eu queria dizer para vocês que não é necessário ter toda essa preocupação, não é necessário ter toda essa ansiedade. Eu adoro essa ferramenta. Sabe, gente, isso aqui não é para contar meu tempo, não. Tá? E nem para dizer que nós já passamos do tempo. É só para mostrar que isso aqui é o futuro e que isso aqui já passou. É por isso que eu pedi que nós tomássemos e fizéssemos uma afirmação para cada um de nós hoje, que o que importa é esse momento aqui que nós estamos. Ninguém está vivendo o momento presente, ninguém está vivendo o dia de hoje, ninguém está vivendo o momento agora. Ou nós estamos arrependidos do que não fizemos ou do que deixamos de fazer no passado. E aí não tem o que fazer. E isso causa depressão. Ou nós vivemos pensando lá na frente. Isso causa ansiedade.
Nós temos que ter um planejamento, sim, de futuro, de 5 anos. Ali o Fernando é especialista também do grupo em planejamento. Mas o planejamento, ele determina onde nós estamos ali, ó. Nós queremos estar em 5 anos. Mas eu não tenho que estar pensando lá em 5 anos. Eu tenho que fazer bem, porque eu tenho uma atividade diária, no dia a dia. Andrew Carnegie uma vez foi questionado. Andrew Carnegie seria a pessoa mais rica ainda hoje, se estivesse vivo. Foi o magnata do aço nos Estados Unidos. Perguntaram se ele podia definir como chegar ao sucesso em 1 minuto. Ele disse: anote as suas 6 prioridades que você tem que fazer a cada dia. Agora eu vou acrescentar, isso é de outra literatura. Nós temos que começar pela mais difícil. Nós sempre damos um jeito de tentar achar que começar pela mais fácil nós vamos mais rápido. Mas, indo mais além, vamos nos entender. Nós somos uma grande questão, nós não somos capazes de responder. Quem sou eu? Eu vou logo mais adiante. Quem nós somos? Nós somos um ser espiritual em uma massa material. Nós não podemos esquecer que nós somos um ser espiritual. Nós emanamos energia. Nós emanamos energia. E nós trabalhamos em frequência. E qual é a vibração que tem que estar aqui hoje? Altíssima. Vamos elevar, nós temos técnicas para elevar a vibração. Aí eu estou falando, tá, mas e a solução? Minha esposa, quando estava em coma, nós temos para mudar, porque isso tudo está no subconsciente. Nós vamos chegar em paradigmas rapidinho para que vocês possam entender. O nosso subconsciente, ele é programado desde que nós somos gerados, desde os paradigmas genéticos, que nós herdamos 50% dos nossos pais, e depois os paradigmas familiares e sociais. Estão dizendo que eu tenho 5 minutos, está igual aquelas plaquinhas que saem subindo, 3, 4, 3. A gente fica ansioso. Eu não posso ficar ansioso, como é que eu estou dizendo isso? Então, é muito conteúdo. É bastante conteúdo. Os paradigmas. Vocês sabiam que uma criança até 10 anos de idade, 95% da informação que ela recebe vai direto para o subconsciente, porque ela não tem ainda consciência. Então vai direto para o subconsciente. O subconsciente é como um jardim fértil. Tudo que você joga nasce, seja bom ou seja ruim. E aquilo gera um programa na criança. E pasmem, até 10 anos as crianças recebem 150 mil palavras ou frases de desincentivos contra 5 mil de incentivos. Isso resulta em nós hoje, ansiosos, nós preocupados. Mas nós fizemos isso com nossos filhos porque nós não sabíamos disso. Nós achávamos que estávamos fazendo o melhor, sempre. Então nós temos que deixar nossos filhos ousar. Se ele cai, ele levanta por si só. Porque eu vejo às vezes pais, eu até chego e brinco, o filho está aprendendo a andar e ele está ali do lado. Como eu fiz? Não, deixa cair. Menino parece que é feito de borracha. Ele cai e levanta. É muito difícil, Deus guarda. Então nós temos que deixar nossos filhos ousar. E vocês jovens, mais jovens, têm que ousar. Nós mais velhos temos que continuar ousando. Vou virar para quem está mais... Nós não paramos na vida. Nós somos jovens. A minha esposa diz que o que mais dá energia nela é o trabalho. Não é só o trabalho, é a satisfação. Ela está aqui, ela não está andando bem. Vocês viram que tem uma cadeira lá embaixo, é dela. Mas ela quer estar aqui, porque isso faz bem. A vibração que vem de vocês, nós vivemos em frequência. Você sabe que tudo que eu estou falando, tudo que eu estou pensando, tudo que cada um de nós está pensando aqui, está transitando nesse ambiente, que é o éter, todo espaço vazio que nós temos. Quando se fala em telepatia, isso é um aperfeiçoamento dessas técnicas que eu posso olhar para o Senhor e dizer:
que o senhor está fazendo uma reflexão um pouco duvidando do que o André talvez esteja falando, mas eu digo, isso é comprovado cientificamente. Vocês podem ter certeza. Qual é a grande vantagem disso tudo? É possível mudar. É possível reprogramar o nosso subconsciente. Quando ela estava em coma, nós temos duas técnicas rápidas, porque o meu tempo vai terminar. Sugestão e autossugestão. Sugestão é quando eu faço. Foi o que eu fiz para ela quando ela estava em coma. Eu chegava no ouvido dela e digo, minha esposa, você está bem, você está saudável, você não está doente, você está com aquele sorriso maravilhoso, esse sorriso. E logo, logo vou estar vendo esse sorriso. Eu falava isso 3, 4 vezes por dia, porque eu fiquei na UTI direto depois que eu cumpri e que ela foi transferida para uma UTI não Covid, sem ser de Covid. Quando ela acordou do coma, ela acordou sorrindo. Ela não conseguia falar, porque ela estava traqueostomizada. Autossugestão é aquilo que nós fizemos no início. Então, tudo que você pensa que não é capaz, você escreve o contrário. Eu sou capaz. Eu sou perfeito. Eu sou... Autossugestão que a minha esposa fazia. Ela gravou. E isso é importante, porque a nossa voz, nós temos que imprimir emoção. A emoção está ali, no subconsciente. Ali, eu não vou conseguir explicar isso. Aquilo ali, depois de um psiquiatra, depois de 50 anos de estudo, ele levou 15 para poder criar uma didática de entender a nossa mente. Dividiu ali. Em cima é a nossa mente consciente, onde nós temos os 5 sentidos. Embaixo, as emoções, que é o subconsciente. Que aí é que está o segredo do sucesso. É onde nós vamos buscar nossas faculdades mentais superiores. É onde as mulheres ganham um pouco da gente, viu? Não. Elas ganham na intuição, no 6º sentido. E é isso, minha esposa quando diz uma coisa eu não discuto. Quando ela sente uma coisa eu não discuto. Eu já discuti e quebrei a cara. Então, porque ela aprendeu a acessar o subconsciente mais fácil. Mas para isso, o nosso cérebro tem que estar em rotações lentas. Nós temos que ser reflexivos. Eu estou acelerado aqui por causa do tempo, mas nós temos que ser... O nosso cérebro funciona igual um liquidificador em rotações. Quanto menor a rotação, mais absorção de conhecimento. Quanto menor a rotação, mais capacidade e cognição nós temos de aprendizado, de raciocinar, de tomar a decisão correta. Ela não precisa ser tomada às pressas. O mundo nos impõe hoje uma velocidade absurda, mas não. Nós somos diferentes. Vamos ser aqueles 5%. É que nem você entrar numa via dessa na contramão, vem 95 carros aqui, você vai 5 aqui. Não tem problema, vão te chamar de louco, que já me chamaram. Chamaram todos. Vão me chamar de... Do que já me chamaram? Tanta coisa. Mas nós temos que ter coragem de ser diferente. Eu não vou conseguir. E ali embaixo, muito menor do que a nossa mente, é o nosso corpo. Porque o nosso corpo, o nosso reflexo externo, que seria uma ansiedade, ou seria a conquista de alguma coisa, ele é resultado da nossa mente, daquilo que nós programamos. Minha esposa desenhou logo quando nós casamos, uma casa. Nosso cérebro funciona em imagens, em flashes de imagens. Uma casa no modelo que a gente queria. Demorou, porque a gente morou em vários lugares, mas hoje nós moramos na casa exatamente do jeito que ela desenhou. Então isso é ciência. Isso é crença. É acreditar naquilo que não se vê, porque Abraham Lincoln disse, acreditar nas coisas que nós vemos é muito fácil. Agora, acreditar nas que não se vê, isso sim é diferente. Isso é fazer a diferença. Então nós temos que acreditar, acreditem. Aqui é uma empresa de investimento que vai dar oportunidade para quem é empreendedor no âmbito financeiro. Acreditem. As crises... Sabe qual é a vantagem da crise? Desde 29, nos Estados Unidos,
Às vezes o mundo está de um jeito que está muito de... Tem muita gente desnivelada, muitos lá em cima, outros lá embaixo. A crise, ela vem, ela passa uma régua quase. O dinheiro, ele só troca de posição. E hoje, esse momento que nós estamos vivendo é o melhor momento para empreender. Não pense em ter só uma carteira assinada. Se é para ter, tenham. Se esse é o sucesso para cada um, não importa. O sucesso é aquilo que nós definimos para nós. Se esse é o sucesso, sim. Que seja. Mas busque ser o melhor. Busque sempre conhecimento para ser o melhor naquilo que faz. Paradigma nós já falamos. Paradigmas é um conjunto de hábitos, é aquilo que está. E aí, eu vou fazer rapidamente, vocês vão me perdoar no tempo, mas vocês observem de manhã, quando acordam, alguém pode observar a rotina ou acordar de alguma pessoa que ainda não conseguiu ter o controle sobre a sua mente subconsciente. Vocês percebem que às vezes acorda, pega o celular do lado, ou acorda, levanta pelo mesmo lado, do mesmo jeito, faz a mesma rotina, vai ao banheiro, escova o dente, tudo igual todos os dias. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Isso é um exemplo do que é um paradigma dentro do subconsciente. Você faz sem sentir. É igual aprender a dirigir. Na minha época não tinha carro automático, era difícil, não tinha dinheiro. Só tinha aquele landau, mas não tinha dinheiro para isso. E aí era aquela confusão. Aperta na embreagem, aperta no freio, aperta na embreagem, aperta no freio. O carro vem para frente e vem para trás. Por quê? Porque nós estávamos ainda usando a nossa mente consciente. E aí, de forma repetitiva, treinando, aquilo vem para o subconsciente. E quando o subconsciente absorve, ele é como se fosse um sistema de computador mesmo. Você faz naturalmente. Hoje, tem gente, não estou indicando isso, mas tem gente que está dirigindo, falando ao celular, ligando no outro celular, com 2 celulares falando. Porque dirigir tornou um hábito. E é isso que nós temos que criar, bons hábitos. E aquilo que tiver de ruim, nós temos como reprogramar. Acorde de manhã, vocês receberam um cartãozinho? Esse cartãozinho, quando nós criamos o grupo Vincere, tem 30 anos, mas depois que começamos a estudar isso, nós definimos a meta global do grupo Vincere, anda comigo no bolso. E na bolsa dela também. Eu não vou ler porque eu vou perder tempo. Por que isso? Eu esqueço meu documento, mas não esqueço isso. Porque quando a minha mão bate no meu bolso, ativa toda uma cadeia neuronal que vai fazer com que eu busque alcançar esse objetivo. Outra coisa, vamos falar de dinheiro para encerrar? Porque tem todo mundo, muita gente com medo de falar de dinheiro. Parece que é pecado. Parece que é um dogma que foi criado. Não. Se você... Aqui eu nem falei sobre dinheiro. O mundo é regido por lei, já falei. Medo é só uma questão... sobre medo. Sabe qual é o primeiro medo? Cientificamente, pesquisa internacional. O primeiro medo qual é? Vocês sabem? Não. É o da pobreza. Segundo, e é por isso que nós não saímos do lugar. Eu vou ficar, por enquanto, da morte é o 6º. Por quê? O medo da pobreza, quanto mais medo nós temos de perder algo, nós começamos a vibrar na frequência da perda e nós vamos perder. Que me desculpe os economistas, mas quanto mais eles estudam a pobreza, mais ela aumenta. Porque nós vamos para a frequência da pobreza. Nós temos que estudar como ser prósperos, para poder ajudar aqueles a sair. Agora, não há sucesso egoísta, não há sucesso de forma individual. O universo tem recurso para todo mundo. Todo mundo aqui pode ser bem sucedido e deve. O dinheiro... Nós não podemos dizer que dinheiro é sujo. Dinheiro
Eu nunca esqueço, um dia eu estava ainda 5, 10, 8 anos atrás, quando a gente ainda ia muito em banco. Hoje ninguém vai mais a banco, né? Tudo é eletrônica, sistema, é tudo. Então fui lá na caixa, porque eu tinha que fazer um cadastro de uma senha, subi lá no caixa que tinha, e tinha uma pessoa do meu lado, e era naquele caixa lá daqueles coisas lá de cima. E tinha uma pessoa ao lado fazendo um depósito de uns 80 mil em dinheiro em espécie. E aquela pessoa do meio dizendo, resmungando com ela, isso deve ser um corrupto, isso deve ser dinheiro de político, isso deve ser dinheiro sujo. Ele é amaldiçoando o dinheiro. Se eu falar mal de você, você vai ficar perto de mim? Lógico que não. Se eu falar mal do dinheiro, ele foge de mim. Então é por isso que a minha esposa diz, nós gostamos de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Digam, nós gostamos de ser prósperos, nós gostamos de ganhar dinheiro. O dinheiro só é errado se a forma de ser utilizada for errada. Se você utilizar o dinheiro para fazer mal a alguém, aí sim é errada. Nós temos que ter coragem, numa roda de amigos, vejam quem são os amigos. Se você disser, eu estou quebrado, eu estou ruim, estou não sei o quê, tá todo mundo junto. Juntos na pobreza, juntos na tristeza. Não, gente! Juntos na prosperidade, juntos no amor, juntos na união, juntos na harmonia, no conhecimento. Quanto mais nós dividirmos, mais se multiplica. Tenho certeza, não tenham medo de ficar sem dinheiro. Você não precisa de dinheiro para tomar a decisão que você quer viajar daqui a 1 ano para a Europa. Não precisa. Porque eu já fiz esse teste com minha esposa várias vezes. Em outro tempo, todo mundo passa aperto na vida, né? Não é assim também, as 1000 maravilhas. Mas nós temos técnicas para superar isso. E nós determinamos essa época. A gente nem tinha condição, faz tempo isso. Nós vamos para a Europa, vamos fazer uma viagem daquela que a gente quer. Vamos! Está decidido. Primeiro passo é a decisão. Outra coisa, defina o que vocês querem. Vocês vão encher uma folha daquilo que vocês imaginam que querem. Porque nem sempre o que a gente quer é aquilo que a gente tem de pronto. Então escrevam. Voltemos à época nossa de escrever. Escrever para ativar a parte neuronal. E aí depois você vai lendo, relendo, desacelerado. Meditem, gente. A meditação serve para isso. Para nós nos desacelerarmos. Não é meditação de forma mística, não é técnica. Meditação, desacelerem o cérebro. Vocês vão enxergar naqueles objetivos, de uma folha vocês vão começar a riscar. Não, esse não é. Esse não é. Mas vai ter um que vai tocar lá dentro de vocês. E é esse que vocês vão sentir no coração, é que vocês vão anotar. E se alguém está pensando em dinheiro, então escreva uma afirmação. Isso aqui anda comigo no meu bolso todo dia. Primeiro, gratidão é uma palavra mágica. Começa esse cartão assim: eu sou extremamente grato porque eu trabalho naquilo que eu amo. E o dinheiro chega para mim nas contas das empresas de forma crescente, contínua e através de múltiplas fontes. Isso eu releio e releio 4, 5 vezes ao dia, quantas eu puder. Isso vai reprogramando o nosso subconsciente. Para vocês, porque eu não consigo ir mais a fundo. Então, o medo, quando vocês sentirem um frio na barriga de tomar uma decisão, tomem, porque estão no caminho certo. Porque se não sentir, você está na mesma. Você não está tendo desenvolvimento. Se te passar uma missão na empresa, no trabalho, ou você vai fazer um investimento aqui, ou vai fazer qualquer outro negócio, e você está com aquele friozinho, nossa, eu vou dar um passo mais, não. Nós só crescemos se nós sentimos esse frio na barriga. Porque a zona de conforto ela é quentinha. Nosso cobertor é quentinho. Então a gente quer ficar lá acomodado. Mas não há desenvolvimento dentro do nosso cobertor.
Tire o cobertor, vamos pegar esse vento, esse frio, vamos explorar a vida, vamos ser felizes. Aqui eu encerrei, porque não tinha tempo. O Grupo Vincere tem um escritório aqui no Lago Sul, na QI 3. Nós temos aqui, acho que 5, 6 pessoas aqui conosco. Tenho certeza de uma coisa. Eu e a minha esposa, que estudamos e aprendemos isso, podemos garantir a cada um de vocês que, se tudo for feito dentro dessa metodologia, não há por que se preocupar. Nos piores momentos que disseram que ela ia morrer, lógico, né? Me dá o frio na barriga. Mas era um desafio e era um propósito. Talvez se aquilo não acontecesse, eu não estaria aqui. Porque quando ela estava, eu disse, meu Deus, esse conhecimento todo, será que vai ficar por água abaixo? Não. E aí nós decidimos, a partir disso, começar a intensificar nossos treinamentos, desenvolvimentos, porque nós vimos pessoas hoje. É bom olhar os olhos de vocês, é bom ver e saber que se aqui uma pessoa transformar, uma pessoa mudar, eu me dou por satisfeito. Porque é assim, de um em um. E esse que transformou, vai lá e dá a mão para o outro. Não existe, vou voltar a repetir, não existe sucesso de forma egoísta. A nós maridos, cônjuges em geral, dizem que nós somos os únicos, mas não posso dizer que nós estamos casados há 30 anos, trabalhamos juntos. Então a nossa vida sempre foi quase 24 horas juntos. E eu sou feliz da vida. Quando ela ficou em coma, foram os piores momentos da minha vida. O meu mastermind eu faço com ela. Mastermind, algumas pessoas já ouviram falar, mas são um grupo onde nós vamos unir a mente de pessoas com o mesmo propósito. Todos querendo o bem do próximo. Mas aí eu me lembrava dos conselhos dela, das nossas conversas. E para dar mau conselho, todo mundo chega. Nós temos 2 escritórios aqui no Lago. Fecha o escritório, tua esposa talvez nem vai sobreviver. Fecha a empresa, já dá para tu ir tocando a vida, as filhas já estão lá. Só isso que eu recebi de conselho. Ninguém chegava e dizia, aguenta firme, que vai passar. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é eterno.